Muito bom, Portal da 77, nossa live 378, sexta-feira, TGIF, Thanks God It's Friday, 19 de março de 21. E aí com tudo o que está acontecendo aí com essa pandemia, fechando tudo para tudo quanto é canto, e eu estou recebendo muitos directs de vocês, de muitas pessoas, falando muito em estresse, falando muito nesse esgotamento, e é sobre esse bate-papo que eu quero trazer a realidade para vocês. Vamos combater o esgotamento. Então bora lá, pessoas do bem, bora para a vida, fazer acontecer com amor e com alegria. E a nossa live de hoje, combatendo o esgotamento. Então, quero passar, sei lá, não sei se algumas dicas, ou sacadas, ou esse bate-papo para trazer isso à tona, né? Então, mas talvez dicas para reduzir, prevenir, lidar com esse esgotamento mental, com esse estresse que muitos estão vivendo aí novamente por tudo que está acontecendo com essa pandemia. Mas independente da pandemia, em algum momento da vida, todos nós já sentimos que não tem nada que nós possamos fazer para diminuir esse nível de esgotamento, esse nível de estresse. Então, assim, as contas para alguns não param de chegar, nunca haverá mais horas no dia para todas as exigências do dia a dia, as responsabilidades da sua carreira profissional, responsabilidades com a família, serão sempre exigentes na nossa vida. E por tudo isso, nós achamos que nós temos muitas razões para nos vermos assim, presos, acho que a palavra é essa, presos nas malhas do estresse que nos causa esse esgotamento. E a boa notícia em tudo isso aí é que todos nós temos mais recursos ao nosso dispor do que provavelmente nós imaginamos. E é sempre esse bate-papo que eu trago com vocês para relembrar aquilo que você já tem, o seu potencial. Então, na verdade, a simples conscientização de que nós temos controle na nossa vida, eu acho que já é um alicerce, assim, a base dessa gestão do esgotamento, essa gestão do estresse. Então, o ponto principal para você gerir esse esgotamento, esse estresse na sua vida, está no controle. Controle do quê? Controle dos seus pensamentos, controle das suas emoções, controle da sua agenda, do seu ambiente, controle da forma como você lida com os problemas. Então, o objetivo final para todos nós é uma vida equilibrada, com tempo, que você realmente encontre tempo para o trabalho, para os seus relacionamentos, para o seu relaxamento, para a diversão, acrescentando sempre uma boa dose, né, de capacidade de resistência e persistência para lidar com situações de pressão na vida, porque elas vêm. E vem para a gente a toda hora. E nesse momento que nós estamos voltando a viver, ou para algumas pessoas vivendo intensamente. Então, assim, a gente pode fazer o quê? Conduzir os desafios que a vida nos traz a um porto seguro. Então, isso que a gente precisa trazer à tona, essa reflexão. E o que é esse esgotamento mental? O que é o estresse? Então, o estresse, ele pode ser considerado como o quê? Qualquer mudança a qual você tem que se adaptar. Então, de uma maneira assim, claro que a gente vai trazer aqui de uma maneira muito geral, a resposta do estresse é uma reação imediata e intensa, que implica o quê? A mobilização geral dos recursos do nosso organismo, e acontece com situações que supõem importantes exigências para aquela pessoa, né? Então, seja assim, seja por implicar uma perda desse momento que a gente está vivendo, né? A morte de um ente querido, uma ruptura sentimental de relacionamento, ou então por se tratar de uma ameaça, quando você se sente ameaçado, se entra no estresse,
ameaça direta à sua vida, ou então assim, uma ameaça que um cliente vai cancelar um pedido de compra, aquela ameaça que será que o teu patrão vai te mandar embora ou não, aquela ameaça, poxa, será que eu vou ter que ficar com o meu comércio fechado, se eu vou aguentar tudo que vem pela frente ou não. Então assim, ou até por um desafio, como a possibilidade de você ganhar uma competição esportiva, apesar de estar tudo parado. Então, qualquer coisa desse tipo. Então, essa reação geral, ela inclui o quê? Inclui respostas da nossa parte fisiológicas. Por quê? O coração acelera, você começa a suar frio, os seus músculos ficam tensos, pode ser resposta cognitiva, você fica com a atenção aumentada, os estímulos muito mais presentes naquela situação, uma maior rapidez de pensamento, e você pode ter respostas também motoras, né? Basicamente, assim, resposta motora, você fugir do perigo ou lutar contra ele. Então, todas essas respostas devem servir o quê? Para facilitar um melhor processamento da situação a estímulos presentes para uma resposta muito mais efetiva. Então, a resposta do estresse em si, ela não é nociva. Pelo contrário, ela se trata de uma reação adaptativa. Você vai se adaptar, que permite a nossa sobrevivência a longos períodos de tempo. Então é muito útil e vital para dar respostas a situações de ameaça. Mas a gente tem que pensar o seguinte, quando essa reação ela aparece de forma muito frequente, intensa, duradoura, aí sim a coisa começa a ficar feia, porque daí vai produzir o quê? Um desgaste, um esgotamento que começa a aparecer diversos problemas, né? O seu rendimento diminui, você começa a ter um mal-estar físico, emocional, você começa a ter até uma predisposição acentuada para doenças. Por quê? Porque você está se deixando levar pelaquela situação de estresse, ela está ficando caótica. Então, assim, nós trazermos aquilo que a gente está passando na sua mente, no dia a dia, na mente de cada uma de nós, para você ver em que estágio você está, em que momento você está, qual é o fator estressante. Então, o fator estressante é um acontecimento, uma situação, uma pessoa, ou até um objeto percebido por você como um elemento estressante, que imediatamente induz você à reação daquele estresse, daquele esgotamento. Então, tem vários fatores estressantes que podem variar, né, de pessoa para pessoa, de pessoa a pessoa, quanto à natureza de cada um deles. Então, eles podem ser componentes psicossociais, comportamentais, a frustração, a ansiedade, sobrecarga, até componentes de ordem física que podem te deixar estressado, barulho, ruído, poluição, temperatura, a nutrição. Então, a imaginação e a antecipação também podem agir como fatores estressantes e desencadear reações de estresse. E, óbvio, o Marcelo até colocou aqui a baixa imunidade. E a imunidade abaixa, você está ali aberto para doença de tudo quanto é tipo. Então, quando você faz uma gestão, quando você realmente faz essa gestão do estresse, você começa com a identificação do quê? Das fontes de estresse na sua vida. Isso é muito importante. Isso, identificar as fontes de estresse na sua vida, para muitos não é tão fácil como parece. E eu noto isso pelas mensagens que eu recebo de alguns de vocês, completamente perdidos ou com um monte de ponto de interrogação. Mas como é que eu faço? Como é que eu faço? Porque a pessoa ela só está presa no sintoma, ela só está presa no esgotamento, ela só está presa naquele grau de estresse que ela tem na mente. E você tem que sair
daquilo que você está preso para você olhar aquilo de fora, como se estivesse assistindo um filme. E você tem que ter um entendimento daquilo que você está passando. Então, as verdadeiras fontes de estresse, nem sempre elas são óbvias. E é muito fácil ignorar os seus próprios pensamentos, os seus próprios sentimentos e comportamentos que te levam ao esgotamento, que te levam ao estresse. Então, quer ver uma coisa? Deixa eu pensar. Por exemplo, você pode ter consciência de que você está sempre preocupado com os prazos no seu trabalho, né? Os prazos que você precisa entregar. Mas talvez seja a sua procrastinação que está te ferrando em vez das exigências do próprio trabalho que te geram estresse. Está vendo como não é óbvio? Então você acha sempre assim, poxa, eu estou com muita pressão no trabalho, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. E você acha que é o trabalho. Mas não, o que está te ferrando é a procrastinação, ou seja, deixar para depois aquilo que você tem que fazer agora. E daí você vai entrando no modo enrolation. E daí você põe o significado do seu estresse em outra coisa. Então, para identificar as verdadeiras fontes do estresse, você deve fazer um exercício de olhar de perto os seus hábitos, as suas atitudes e também as suas desculpas. Então, você explica os sintomas de estresse como temporário, né? Isso, então, tipo assim, eu apenas tenho um monte de coisas para fazer agora. Você está vendo que tudo isso são frases, que são crenças, que você não percebe o que está por trás dela. Mesmo que você não consiga se lembrar da última vez que você fez uma pausa no trabalho. Você identifica os sintomas de estresse como parte integrante do seu trabalho e da sua vida. Tipo assim, as coisas são sempre muito difíceis por aqui. Se você está afirmando isso, você acredita piamente nisso e é isso que você vai ter. E aí você cria estresse na sua vida. Ou então, como isso fazendo parte até da sua personalidade. Sabe o que é? Eu sou muito nervoso. Eu sou muito nervosa. O poder do eu sou é a coisa mais incrível da vida. Ou então tem pessoas que, assim, por exemplo, você pode estar culpando os outros ou os eventos externos como responsáveis pelo estresse. Ou então você vê aquilo como normal e corriqueiro. Pensa sobre isso. Então, até que você aceite a responsabilidade do papel que você tem na criação e na manutenção do seu nível de esgotamento, no seu nível de estresse, esse irá se manter fora do seu controle. Fora do seu controle. E aí sim vem aquele esgotamento. E aí tem uma dica que eu já dei aqui em outras lives, que eu gosto muito, e principalmente eu tenho batido muito aqui com vocês, nesse momento que nós estamos chegando já de feriados, lockdown geral, e parece que a coisa vai ficar cada vez mais fechada aí nas próximas semanas. Eu gosto muito e tenho dado isso como dica para você. Faça um diário, escreva, faça um registro. Você registrar, escrever aquilo pode te ajudar muito a identificar os estressores da sua vida, assim como a forma como você lida com cada estressor, com aquilo que está te estressando, aquilo que está te dando esgotamento. Então, assim, como dica, cada vez que você se sentir estressado, estressada, registra isso nesse seu diário, nesse seu caderno. Esses registros vão permitir o quê? Você identificar os padrões e os acontecimentos comuns que te colocam nessa zona de esgotamento, nessa zona de estresse incapacitante. Porque vem esse estresse que te incapacita. Então vai lá e escreve o que causa o seu estresse. A causa é você realmente dar um nome para ela. Como é que você se sente
fisicamente e emocionalmente naquele momento? Como é que você age em resposta ao seu esgotamento ou ao seu estresse incapacitante? E vai lá e continua escrevendo. O que é que faz, o que você faz para você se sentir melhor? Então é muito bacana a gente escrever. A escrita tem um poder muito grande. Você tira dentro de você e aí, quando você escreve, é como se você estivesse conversando com outra pessoa. É uma terapia. Então, assim, é você verificar como que atualmente você está lidando com esse esgotamento, com esse estresse. E aí você vai pensar, parar para pensar, pegar o bandido de frente, sabe como que é? O inimigo de frente. É você pensar nas formas que você utiliza para gerir, para administrar, para lidar com o estresse na sua vida. Então esse diário do registro do estresse pode te ajudar a você identificar isso. E as estratégias de lidar com o estresse, você vai pensar se do jeito que você está fazendo, aquilo é saudável ou é prejudicial, adequada ou sabotadora, né? Infelizmente, muitas pessoas lidam com o estresse das suas vidas de uma forma que complica ainda mais o problema. Então tem uma coisa que assim, você é o problema ou você faz parte da solução? Então essas estratégias, elas podem reduzir temporariamente o estresse, mas causam mais danos do que benefícios a longo prazo. Luciano, de que estratégias você está falando que eu estou me auto-enganando? Fumar, beber álcool em excesso, comer em excesso ou, pelo contrário, comer muito pouco. Aliás, essa semana eu recebi exatamente isso. Eu não estou comendo nada, não consigo comer. Permanecer muitas horas na frente da televisão, do computador. Se afastar dos amigos, família e atividades de lazer. Essa semana também eu falei isso com uma pessoa. Mas eu estou trancada sozinha. Pega o celular, entra em contato com a família, o telefone, com amigos, faz videochamada, sinta-se acolhido e acolhida. Dormir em excesso também é prejudicial, você está achando que está fugindo. Usar medicação em excesso, drogas para relaxar. Tem gente, não, eu só vou fumar umzinho assim, eu relaxo. Procrastinar, ficar adiando constantemente as tarefas que você necessita realizar. Evitar a qualquer custo enfrentar problemas. Direcionar o seu estresse para outras pessoas, tendo explosões de raiva, de violência física, crítica exacerbada, sabe? Qualquer coisa que a pessoa que está com você, você já sai gritando, você já sai explodindo. Então, tudo isso são coisas que você acha que está te acalmando e não, está piorando muito. Mas existem, sim, formas saudáveis de você gerir o estresse. Então, se os seus métodos de lidar com o estresse não estão contribuindo para melhorar a sua saúde física e emocional, chegou a hora de encontrar formas muito mais saudáveis. E existem, sim, muitas maneiras saudáveis de você gerir, prevenir, lidar com esse esgotamento físico e mental, que nada mais é do que estresse. Mas todas elas, vão requerer o quê? Mudança. Vão requerer ações, vão requerer decisões. Se vocês pensarem bem nas lives de todos os dias, é o que eu trago para você, o poder da decisão. Você pode mudar a situação ou você pode mudar a sua reação mediante aquela situação. Então, no momento que você decide qual opção você vai escolher,
muito legal você pensar no seguinte, que você pode, tem alguns aspectos em relação ao que você está vivendo. Você pode evitar, você pode alterar, você pode adaptar ou você pode aceitar. Evitar, alterar, adaptar e aceitar. Ou a situação ou aquelas pessoas que estão sendo estressores, te causando estresse. Então, dado assim que cada um de nós tem uma resposta única para o esgotamento e para o estresse, significa que não existe apenas um método que sirva a todos nós ou para qualquer situação. Por isso, você tem que ter consciência e fazer o quê? Experimentar diferentes técnicas e estratégias para perceber qual melhor você se ajusta a ela. Então, foque, com muito foco, naquilo que te faça sentir calmo, aquilo que te faça sentir no controle. Então, tem algumas formas de você lidar com situações estressantes. Então, uma delas, mudar a situação. Evitar o estressor, seja situação ou seja pessoa. Alterar o estressor. Ou então você pode também mudar a sua reação, você se adaptar ao estressor, ou você aceitar o estressor. Tá? Então, simples assim. Como que você vai fazer a gestão disso? Como é que você pode evitar um estresse, um esgotamento desnecessário? Porque nem todo estresse pode e deve ser evitado. Não é saudável também evitar uma situação que precisa ser resolvida e enfrentada. Tem coisas que não dá para fugir, você tem que ir lá enfrentar, mas vai e resolve. Você pode ficar assim surpreendido, surpreendida com a quantidade de estressores que você pode eliminar da sua vida. Por exemplo, aprenda a dizer não. Conheça os seus limites e vai lá para cumprir os seus limites, seja na sua vida pessoal ou profissional. Tem hora que você tem que se recusar a aceitar responsabilidades adicionais antes de se comprometer com elas. Aceitar mais responsabilidades do que você consegue ou está preparado é uma receita infalível para o estresse. Eu tenho conversado muito com uma pessoa da minha equipe todas as pessoas da minha equipe são voluntárias dentro do curso. Eu estava falando exatamente com ela esses dias a respeito disso, do quão situações externas à vida dela estão a deixando estressada e como lidar com isso. Outra coisa é você evitar pessoas que te provoquem estresse, aquele estresse incapacitante. Poxa, se tem alguém na tua vida que consistentemente te traz estresse e você não consegue evitar isso e que isso aconteça, limite o seu tempo com essa pessoa. Ah, Luciano, agora na pandemia não está dando não, né? Está todo mundo preso, eu não consigo evitar com que está comigo todo santo dia. Então, se isso não for possível, tente perceber se existem alternativas que te capacitem na determinação de uma solução intermediária. E aí é você tentar ganhar o controle sobre o seu ambiente, sobre o que está acontecendo no ambiente. Tipo assim, se as notícias na TV estão te deixando ansioso, com medo, desliga a merda da TV. Muda de canal, não assista as notícias. Se o trânsito te deixa tenso, vai por outro caminho, com menos trânsito, sai mais cedo. Se você hoje sair sozinho para fazer compras, nem que seja ao supermercado, te estressa, te esgota, arruma alguém para ir com você. Então, tenta sempre que possível arrumar, abrir
descortinar assim uma alternativa que possa estar no seu controle e que você possa decidir por si só e executar naquela hora. Outra coisa também é evitar qualquer tópico que seja difícil, que seja quente. Se você fica assim, chateado com muita facilidade com assunto de futebol, com assunto religioso, com assunto político, outro qualquer assunto que funcione como um gatilho que dispara uma resposta de estresse dentro de você, evita, risque esses assuntos da sua lista de prioridades. Então, assim, essa semana mesmo, fui no café ao lado do meu escritório, aqui quando você ainda estava ali trabalhando de meia porta, e daí, de repente, foram falar aí no que aconteceu aí com a lei, com o Supremo, que assinou, que libertou, que mudou, quem estava preso foi absolvido. Cara, mas o cara ficou na hora vermelho, roxo, ele já começou a ficar nervoso com aquela situação. Falei, credo. Meu, se você não consegue lidar com aquilo, evita esse assunto, não entra nele. Então só entra nessas questões em situações extremamente necessárias e se você estiver preparado para tal. Agora, se você repetidamente argumenta sobre os assuntos incômodos, ainda mais com as mesmas pessoas, para de fazer isso. Ou arranje uma boa desculpa e evite entrar naquela discussão. Tenha consciência, não vou nem entrar no mérito dessa questão, porque isso me faz mal, ponto, muda de assunto. Então aí você pode também organizar por prioridades a sua lista de coisas a fazer. Então veja lá o seu calendário, as suas responsabilidades, as suas tarefas diárias, se você está trabalhando em home office ou não, se você tem muita coisa para realizar. E daí você separa as coisas que deveria para as coisas que tenho. Isso aqui eu deveria fazer, isso aqui eu tenho que fazer. Aquilo que você tem que fazer, vai lá e faz. Então perceba o que realmente importa fazer e não aquilo que você acha que deveria fazer. Isso você também evita a procrastinação. Então o que você vai fazer aí? Você vai pôr uma hierarquia em termos funcionais nas suas prioridades. Pô, Luciano, mas como é que eu faço isso? Você pode se perguntar, de 0 a 10, qual o grau de importância que essa tarefa tem? Primeiro você vai listar todas as tarefas, e daí vem uma por uma. De 0 a 10, qual o grau de importância? De 0 a 10, qual dessas tarefas tem que estar pronta na parte da manhã, hoje? Coloque as tarefas que não são efetivamente necessárias no fim da sua lista. Ou então você delega ou simplesmente esquece, elimina. Porque se você não quantificar, não escrever, não fizer isso na sua cabeça, não organizar a sua cabeça, e você não priorizar, todas elas vão vir ao mesmo tempo, mesmo as que não são importantes. E você vai entrando num grau de estresse muito grande. Outra estratégia para você combater o estresse é alterar a situação. Se você não pode evitar uma situação estressante, evitar não dá, então altera. Descobrir o que você pode fazer para mudar as coisas, de modo que o problema não se apresente novamente no futuro. E muitas vezes isso implica mudar a sua maneira de se comunicar e agir no seu dia a dia. Então expressa os seus sentimentos em vez de estrangulá-los. Olha, mediante o que está acontecendo, mediante o que você falou, mediante tal coisa, eu estou me sentindo assim. Se algo ou alguém está te incomodando, comunique as suas preocupações de uma forma aberta, de uma forma respeitosa. Porque se você não der voz nos seus sentimentos, o ressentimento irá crescer e a situação provavelmente vai permanecer na mesma.
E aí é aquela maneira respeitosa. Ao invés de você fez, você isso, você aquilo. Não, não, não. Mediante o que você fez, mediante o que você falou, eu estou me sentindo assim, porque o sentimento é seu, não é do outro. Então esteja disposto a você estabelecer um compromisso. Quando você pedir para alguém para mudar o seu comportamento, esteja disposto a você fazer o mesmo. E se ambos estiverem dispostos a mudar, pelo menos um pouco, você já vai ter uma boa hipótese de encontrar um meio termo mais adequado. E aí você o quê? Você escolhe ser mais assertivo, mais assertiva. Não tome assim uma posição secundária na sua própria vida. Lide com os problemas de frente, fazendo o quê? O seu melhor para antecipar e prevenir. Luciano, não entendi. Sei lá, qualquer coisa. Se você tem um exame, uma prova para estudar, tá? E de repente as pessoas que estão aí na sua casa com você estão em casa, não para de falar, sabe? Então, e você só tem 5 minutos para falar. Pô, deixa claro isso, saiba disso, separe isso. E aí você vai ter o quê? Uma melhor gestão do seu tempo, porque a má gestão do tempo pode causar um enorme estresse. Quando você está atrasado com muitas coisas para fazer, é difícil você ficar calmo e focado. Mas se você se organizar antecipadamente e se certificar que você não vai ficar sobrecarregado, sobrecarregada com o trabalho, mediante aquele tempo que você tem disponível, você vai ficar numa situação de quê? De controle. E aí você evita a acumulação de estresse e a percepção. Quando você tem a percepção de ausência de controle para você realizar aquelas tarefas. Luciano, mas eu estou exatamente ao contrário, agora eu estou confinado dentro de casa. Ontem eu recebi isso, sozinha, eu estou preso dentro de casa, o que eu faço? É a mesma coisa. Tem gente que está se estressando agora porque tem tempo demais. Daí você tem que arrumar alguma coisa para fazer para passar o seu tempo e que aquilo seja uma terapia. Um tricô, um crochê, cuidar de plantas, montar um quebra-cabeça, estudar online alguma coisa que você sempre quis. Então são as estratégias para você combater o estresse. O estresse por excesso ou estresse por menos. Porque tem gente que está acostumada a estar sempre na rua e de repente ficou enclausurada. E daí vai criar estresse. Então você tem que fazer uma administração do seu tempo. A outra coisa, eu falei você se adaptar àquilo que está te estressando. Porque tem horas que você não consegue alterar aquele estressor. Então você precisa fazer o quê? Mudar a si mesmo. Você pode se adaptar a situações de estresse e recuperar a sua percepção de controle, alterando o quê? As suas expectativas e atitudes. Então você pode fazer o quê? Você pode reenquadrar o problema, vendo as situações estressantes de uma perspectiva mais positiva, ao invés de se irritar porque ficou preso num congestionamento, porque ficou preso em casa. Olha isso como uma oportunidade para parar e reagrupar os seus pensamentos. É a coisa mais interessante do mundo, né? Tem pessoas que ficam estressadas porque estão sempre na rua e não tem tempo para suas coisas em casa. E agora se vê preso em casa e fica perdido porque não está fazendo as coisas na rua. E daí esquece das coisas que tinha para fazer em casa. O ser humano, eu vou falar, né? Nós somos assim, parece que eternamente insatisfeitos, né? Então, reagrupa os seus pensamentos. Então vai lá, quem sabe agora é o momento de você ouvir a sua estação de rádio favorita,
Ou então você desfrutar de algum tempo sozinho. Quem sabe agora é o tempo de você praticar mais e mais meditação, que eu venho ensinando vocês, e estou deixando agora até as meditações abertas aí no meu canal do YouTube. Então é isso. Outra coisa muito legal para você fazer é você fazer um zoom do problema. Faz um zoom do problema. Toma a perspectiva da situação estressante e pergunte a si mesmo o quão importante será aquilo a longo prazo. Às vezes a gente se estressa com alguma coisa, fica preso nela no momento presente, fala, mas escuta, o quanto isso aqui vai estar presente na minha vida daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Será que realmente isso que está me acabando agora vai importar daqui a 1 mês, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Será que isso é realmente importante? Vale a pena toda a fúria e perda de controle que eu estou agora? Vale a pena ficar chateado, chateada com isso? Então, ganha algo de positivo com essa reação. Se pergunte, eu estou tendo uma reação mediante isso. Tem alguma coisa positiva a reação que eu tenho? Tem alguma coisa positiva o tipo de pensamento que eu estou trazendo para mim? Se a resposta for não, concentra o teu tempo e a tua energia em outra coisa, em outra situação, em outro lugar. Então você vai ajustar os seus padrões. Tem pessoas que o perfeccionismo é uma grande fonte de estresse. Um estresse evitável. E às vezes eu falo para alguns de vocês, para de se preparar para o fracasso, exigindo a perfeição. Muitas vezes é melhor feito do que perfeito. Estabeleça padrões razoáveis para si mesmo e para os outros que estão à sua volta e aprenda a ter boas notas ou méritos com assim, muito bom, muito bom. Luciano, com suas palavras positivas, está me ajudando muito. É isso, Dudinha, é você se focar no positivo, focar no construtivo, focar naquilo que é capacitador para você. Quando você sente que está prestes a ser afetado, afetada por uma reação de estresse lesivo, pare um momento para refletir sobre todas as coisas que você aprecia na vida, incluindo as suas próprias qualidades positivas e presentes no seu ser. Essa estratégia simples pode ajudar você a manter as coisas em perspectiva. Olhe para o estresse de uma forma eficaz e capaz. Apesar de poder estar experienciando algo estressante naquele momento, você pode lembrar que você tem em você mesmo a capacidade para lidar com situações difíceis e incômodas, e que você é capaz, e que você tem luz e força para isso. O que eu falo para vocês todos os dias? Eu só estou aqui para lembrar quem você já é. Eu só estou aqui para lembrar você da força que você já tem. Eu não posso fazer nada por você, porque você já é completo, você já tem tudo. Você só precisa se lembrar disso. Você só precisa ajustar a sua atitude. Como você acha que pode ter um efeito profundo no seu estado emocional e no seu bem-estar físico? É se perguntar essas coisas. E cada vez que um pensamento incapacitante de desesperança se abater com você mesmo, o seu corpo vai se reagir como se você estivesse no meio de uma situação de tensão máxima, porque o seu corpo ele obedece àquilo que você está jogando nele com seus pensamentos. Agora, no momento que você consegue se colocar no estado de capacidade e se relembrar que você tem em você mesmo recursos para lidar com o problema,
imediatamente vai aumentar a probabilidade e a possibilidade de você ser bem-sucedido, sucedida naquilo. O inverso também é verdadeiro. Então elimine, perceba palavras como sempre, nunca, deverá, deve. São marcas, indicadores de pensamentos derrotistas. E aí, é você entrar em outra estratégia, que é aceitar. Eu já nem sei mais se é a quarta ou quinta estratégia que eu estou trazendo para vocês, de é você aceitar as coisas que você não pode mudar. Porque tem coisas que simplesmente, sabe, nós não podemos mudar. Algumas fontes de estresse são inevitáveis. Você não pode impedir ou alterar estressores na nossa vida, como a morte de uma pessoa que a gente ama, uma doença séria, sabe? A recessão nacional que está acontecendo aí na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Não tem como a gente evitar isso, né? Então, nesses casos, a melhor maneira de lidar com o estresse é aceitar as coisas como elas são. É aceitar. Essa aceitação, claro que ela pode ser difícil, mas a longo prazo é mais fácil, sabe, do que ficar protestando contra uma situação que você não pode mudar. Não adianta ficar gritando porque Deus levou a pessoa que você ama. Mesmo porque a única certeza que nós temos na vida é essa. É a morte de cada um de nós. A gente só não sabe quando que ela vai chegar, em que momento. E daí tem duas maneiras de você alimentar a sua mente. A pessoa que eu amo e que se foi, teve a sua missão cumprida e voltou para a fonte, voltou para casa, voltou para a luz. Estará me aguardando eu terminar a minha missão. Então isso é você alimentar o controle do incontrolável. Então muitas coisas na vida estão muito além do nosso controle, particularmente o comportamento de outras pessoas. Você não tem como controlar o comportamento do outro. Então, ao invés de você ficar completamente estressado por causa delas, foque nas coisas que você pode controlar. Como, por exemplo, a maneira que você escolhe para reagir àquilo que você está vendo como problema. As ações que você pretende ter em face àquela situação e a ajuda que você precisa procurar, o apoio que você necessita pedir, entre outras coisas. E é por isso que você está aqui agora, porque você está em EPP, você está na sua evolução pessoal permanente. Você veio buscar aqui nessa live, nas minhas palavras, nada mais do que essa força, do que essas alternativas, do que a lembrança da força que você tem, da luz que você tem e dos recursos que você tem. E aí o próximo passo, que é seguir em frente. Então tem o velho deitado, como eu falo, né? Tem aquele ditado que diz: aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Então, quando nós enfrentamos grandes desafios, nós devemos olhá-los como oportunidades de crescimento pessoal. Tudo vai como você alimenta a sua mente. Oh, meu Deus, eu estou sozinho em casa, é desesperador. Não, fraciona o seu tempo. Tanto tempo eu vou chamar minha família pelo WhatsApp, por vídeo, meus amigos. De tanto e tanto tempo eu vou procurar um curso gratuito na internet. Na internet hoje tem curso para absolutamente tudo, desde arranjo de flores até física quântica. Vai lá, faz um curso.
De tanto em tanto tempo eu vou fazer meditação. Ah, eu estou sozinho em casa? Caramba, eu não sei nem fritar um ovo. Que legal! Eu vou me tornar um cozinheiro, uma cozinheira. Vou aprender novas receitas. Sabe? Pronto. Então, se você é homem e está aí, preso em casa, junto com a sua mulher, e sabe, está aí, não pode ir para o bar beber com os amigos, não pode isso, não pode aquilo, faz alguma coisa legal. Fala para sua mulher, mulher, sai da cozinha, sou eu que vou preparar as coisas hoje. Como? Não importa. Pega o seu celular lá, pega a receita e faz, o tempo vai passar. Não, vai passar. Então, se as suas próprias escolhas foram desadequadas e contribuíram para o problema, chegou a hora de refletir sobre elas e aprender com seus erros. Erros são apenas isso mesmo, sabe o quê? Erros. O que são erros? Algo que nós experimentamos e que a merda não funcionou. Ponto. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos tentar algo novo e diferente, porque se você continuar fazendo a mesma coisa da mesma maneira, você vai colher o mesmo resultado. Então, aí, nós vamos para um outro caminho de resolução e de solução daquilo que era problema. E eu acho que uma coisa muito legal também é você partilhar os seus sentimentos. Fale com uma pessoa amiga de confiança, sabe? Fale realmente. Tanto que às vezes eu vejo algumas pessoas desesperadas, eu falo assim, eu te atendo por videochamada, de coração aberto, te atendo como terapeuta, como atendi também até pessoas no consultório. E todo mundo que está aqui, todas as pessoas que estão aqui, se alguém passou nesse último ano de pandemia comigo no consultório, que eu tive aí, meia dúzia de 10 pessoas que passaram comigo no consultório, que tiveram oportunidade, ou que eu fiz uma videochamada de 1 hora, todo mundo sabe quanto isso custou para você. 0. Eu não cobrei nada de ninguém. Por quê? Porque essa é a minha missão de vida nesse momento. E se eu posso tirar 1 hora do meu dia para escutar uma pessoa que realmente está sufocada, por que não? Então, expressar o que você está passando pode ser muito, é uma catarse que nós falamos. Por isso que eu falo escrever também, você faz essa catarse. Então, mesmo que não exista nada que você possa fazer para alterar aquela situação estressante ou incapacitante, só o fato de você falar sobre aquilo vai te ajudar bastante. Pega um amigo, uma amiga de verdade e desabafa. E outra coisa que eu trago sempre nas lives para você, aprenda a perdoar. Aceite o fato de que nós vivemos num mundo com coisas boas e outras que não são boas, são ruins, e que as pessoas cometem erros. Deixa de lado a raiva, o ressentimento, livre-se da energia negativa para você poder perdoar, tirar aquilo de você e seguir em frente. Uma vida de remorsos é viver para sempre atormentado e provavelmente atormentando os outros. É você se privar dos momentos bons que existem, que estão aí para serem vividos. O remorso é como uma nuvem negra que nos impossibilita de ver o sol. É isso. E dentro daquilo tudo que você está passando, arranje tempo para diversão e relaxamento. Mesmo dentro aí confinado na sua casa. Vai estudar pela internet, vai cuidar de planta, vai aprender a cozinhar e também vai se divertir. Então, além de você assumir uma atitude positiva para a sua vida, você pode reduzir o estresse da sua vida, revitalizando-se. Então, se diverte, relaxa, permita-se, sabe, construir uma barreira entre você e aquelas coisas que são estressores. E aí você vai desenvolver uma forma para enfrentar tudo isso. E como é que você pode relaxar, revitalizar? Caminhar,
sabe? Fazer algumas coisas da atividade da natureza. Você já experimentou ficar descalço e abraçar uma árvore? Experimenta. Fica descalço e vai e abraça uma árvore e senta a árvore. Nossa, que papo de louco! Pô, se o meu papo de louco é diferente e você, sem fazer, nunca ter abraçado uma árvore descalço, continua louco, louca, então tenta meu jeito, quem sabe o meu jeito de louco vai ser mais legal. Abraça uma árvore. A mãe natureza leva tudo que é ruim pela sola dos seus pés. Encare uma árvore como um ser vivo, sabe? Que veio da semente, que pegou todos os nutrientes da terra, que se fez frondosa e grande, que está ali há anos e que está viva e que pode te passar a grandeza da unidade, da unicidade com Deus em ser uma árvore. É isso. Atividades com amigos, com familiares, não importa se é pelo celular. Liberte também a atenção com exercícios físicos. Faz exercício físico dentro de casa mesmo. Até no celular você encontra um monte de aplicativo gratuito que vai te dar sequência de exercício certinho para o seu peso e aí por diante. Então, toma um bom banho, saboreie uma boa xícara de café ou de chá, faça jardinagem, ouça música, assista vídeos de comédia e, principalmente, meditação. Prepare o seu corpo para relaxamento. Descanse. Faça isso na sua programação diária. Então, é isso. Você vai recarregar a sua bateria. Então, gaste tempo, se possível, com as pessoas que você gosta. Faça algo que você aprecie todos os dias. É isso. Aprecie o estado de fluxo da sua vida e mantenha o seu senso de humor. E se você não tem, começa a ter. Começa a se liberar, a descontrair um pouco mais. Ria de si mesmo. O ato de rir ajuda muito o corpo a combater o estresse, porque vai liberar endorfinas na corrente sanguínea, que é um excelente inibidor de sintomas lesivos do estresse. Tá? Então, assim, aprenda e treine a resposta de relaxamento. Você pode, sim, controlar os seus níveis de estresse. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com muito amor e com muita alegria. Gratidão, gratidão, gratidão a cada um de vocês por estar aqui comigo. Um beijo no coração desse ser humano maravilhoso que você é. Até mais tarde.